Em Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. Imagina o peso emocional dessa jornada. Se você abrir a Bíblia em Atos 15, 36 a 41, encontrará um dos momentos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais profundos da história da igreja primitiva. Mas para entender essa cena, precisamos voltar um pouco no mapa e na história. Estamos por volta do ano 49 depois de Cristo. A igreja está crescendo rapidamente entre os gentios. O capítulo 13 de Atos marca o início da primeira grande viagem missionária, quando o Espírito Santo diz: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Vamos localizar Antioquia da Síria no mapa. Essa cidade ficava às margens do rio Orontes, próximo ao mar Mediterrâneo. Era cosmopolita, estratégica, um verdadeiro centro missionário. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Em Atos 11, 26. De Antioquia, Paulo e Barnabé embarcam para Chipre. Atos 13, 4. Chipre não era apenas uma ilha bonita no Mediterrâneo, era a terra natal de Barnabé. Atos 4, 36. Ele estava começando a missão em casa, depois atravessar até Perge na Panfilha. E é exatamente aqui que surge o primeiro detalhe importante. João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A Bíblia não explica o motivo, mas sabemos que a partir dali, a missão ficaria ainda mais difícil. Eles subiram para a região montanhosa da Galácia, passando por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ali enfrentariam perseguições severas. Em Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. Imagina o peso emocional dessa jornada. Agora volte para Atos 15. O concílio de Jerusalém havia acabado de acontecer. A questão da circuncisão foi resolvida. A igreja estava unificada quanto à salvação pela graça. É nesse contexto de crescimento e organização que Paulo diz a Barnabé: "Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades a quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão." Essa proposta revela algo profundo sobre Paulo. Ele não era apenas evangelista, era pastor. Ele queria acompanhar, fortalecer, disciplinar. Agora imagine o mapa novamente. Se traçarmos essa rota, veremos que estamos falando de centenas de quilômetros por terra e mar. Estradas romanas? Sim, mas ainda assim perigosas. Assaltantes, doenças, perseguições religiosas. Barnabé concorda, mas ele quer levar João Marcos dessa vez. E aqui a tensão aumenta. Paulo não acha justo levar alguém que havia apartado deles desde a Panfilha e não os acompanhou na obra. Versículo 39 diz algo muito forte. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. A palavra usada no grego é paroxismos, que indica uma provocação intensa, um desacordo acirrado. Isso é surpreendente, porque estamos falando de dois homens cheios do Espírito Santo. Barnabé foi quem apresentou Paulo aos apóstolos quando ninguém confiava nele. Barnabé foi quem buscou Paulo em Tarso para ajudá-lo em Antioquia. Eles tinham histórias juntos, mas agora discordam profundamente. Vamos olhar para os perfis. Paulo era estratégico. Depois da experiência dramática em Damasco, ele se tornou extremamente focado. Para ele, missão era prioridade absoluta. Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação, Atos 4, 36, era conhecido por investir em pessoas. Ele acreditou em Paulo quando ninguém acreditava. Agora, acredita em Marcos. Ambos estavam defendendo princípios legítimos. Paulo defendia a responsabilidade ministerial. Barnabé defendia a restauração. Então acontece algo extraordinário. Eles se separam, mas a missão continua. Barnabé leva Marcos para Chipre, Atos 15, 39. Vamos traçar essa rota marítima no mapa, de Antioquia até a costa, atravessando o Mediterrâneo, de Salamina até Pafos. Paulo escolhe Silas e parte para Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora observe algo impressionante. Antes havia uma equipe missionária, agora existe duas frentes ativas. O evangelho se multiplica. Silas não era qualquer pessoa. Ele era líder na igreja de Jerusalém e profeta. Atos 15, 22 a 32, você pode comprovar isso. Ele já havia participado da entrega da carta do concílio. Na segunda viagem missionária, Silas está ao lado de Paulo em Filipos, quando ambos serão presos injustamente. E naquela prisão, em vez de murmurar, eles cantam louvores. E Deus envia um terremoto. Percebe como a escolha de Silas fazia parte de algo ainda maior? Agora vamos falar sobre Marcos. Anos depois, Paulo escreve a Timóteo: "Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério." Isso é reconciliação.
Isso é maturidade. E a tradição cristã identifica João Marcos como autor do Evangelho segundo Marcos. O jovem que um dia voltou para casa se tornou instrumento para escrever um dos relatos mais impactantes da vida de Jesus. Barnabé enxergou o futuro, Paulo enxergou o risco. Deus usou os dois. Agora, vamos aplicar o contexto cultural. As estradas romanas, conhecidas como Via Romana, eram verdadeiras obras de engenharia. Pavimentadas com pedras, permitiam deslocamentos mais rápidos. O Império Romano buscava controle militar e comercial, mas sem saber, estava preparando o terreno para a expansão do Evangelho. O idioma grego koiné era amplamente falado. Isso facilitava a comunicação. As sinagogas espalhadas pelo Império serviam como pontos estratégicos de pregação, como vemos repetidamente no livro de Atos. Tudo estava alinhado, mas mesmo nesse cenário estratégico, conflitos humanos ainda aconteciam. E aqui está uma aplicação poderosa. A Bíblia não esconde conflitos dos seus heróis. Ela não maquila a realidade. Ela mostra que homens de Deus também enfrentam tensões. Mas o que diferencia um conflito destrutivo de um conflito redentivo é o foco na missão. Paulo não abandonou o chamado. Barnabé não abandonou o chamado. Ambos continuaram servindo. E o Evangelho continuou avançando. Se você olhar para o mapa do Mediterrâneo e imaginar duas rotas sendo percorridas simultaneamente, uma indo para Chipre, outra atravessando Síria e Cilícia, verá visualmente o que Deus fez: multiplicação. Às vezes, o que parece divisão é expansão. Às vezes, Deus está apenas abrindo novas rotas no mapa da sua vida. Talvez você esteja vivendo um redirecionamento. Talvez algo que parecia parceria permanente tomou outro rumo. Mas se o foco continuar sendo Cristo, o reino continua avançando. Atos 15:41 diz que Paulo passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ele não perdeu tempo, ele seguiu em frente e Deus continuou escrevendo a história. No fim das contas, essa narrativa nos ensina que o reino de Deus é maior do que as nossas diferenças pessoais, que graça e estratégia pode coexistir, que restauradores e estrategistas são igualmente necessários. E aqui, acima de tudo, o Evangelho não depende de perfeição humana, depende de soberania divina. De Antioquia saíram duas rotas, mas uma única mensagem. Jesus Cristo continua sendo anunciado e o mapa continua nas mãos de Deus. Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.